O Lula certamente deve estar perdendo o sono, porque ele deve estar com o que na mão. Carvajal, o fantasma que assombra a campanha de Lula. O Carvajal, a qualquer momento, pode descobrir que vai ser muito melhor para ele dizer: ô Trump, você tá tendo problema com o Lula? Quando que Eu foi tenho publicado essa algo a matéria? dizer. A gente quer chegar na TV no Brasil, e a gente vai falar disso lá no meio do programa, mas vamos falar aqui de Flávio Bolsonaro, presidente, porque o Centrão está abertamente desesperado. Por que está desesperado? O que o Flávio queria com a Tereza Cristina não era a aliança do Centrão, era maior tempo de TV. Isso eu posso falar aqui para vocês. Era essa a conversação que estava rolando, porque ele aumentaria, né, o número, a minutagem dele em propaganda da TV. Por quê? Vocês sabem, tem gente que não assiste os programas, né, da direita na internet, tem gente que não assiste nem os cortes, tem gente que não nos acompanha, tem gente que não acompanha o Ouro Verde, tem gente que não acompanha os outros canais de direita que também são excelentes no Brasil. Mas essas pessoas, elas são influenciadas pela TV. Então, ter horário de TV ajudaria o Flávio Sim. a mostrar quem é o Lula. Ah, Alan, mas esse argumento não cola, porque o STF e o próprio TSE, mesmo na mão do Nunes Marques e do Mendonça, iria barrar o Flávio de falar o óbvio. E qual que é o óbvio? Eu vou só pegar aqui a matéria. O óbvio, meus caros, é isso aqui. Ó. Pode botar na tela aí. Obrigadão, Renatão. Carvajal, o fantasma que assombra a campanha de Lula. Quem é que disse isso? Quem é que falou que o Carvajal pode atrapalhar o Lula, Jamil? Eu dou um algodão doce se você descobrir qual mídia no Brasil que divulgou o medo que eles estão no Carvajal. Um algodão doce, valendo? Divulgaram já é uma surpresa. É. Quem que no Brasil fez isso? Falou? Não, Brasil 247. Mentira. Brasil 247. Vamos lá, olha isso aqui. Há um personagem que o Palácio do Planalto certamente gostaria de apagar da história. Não é Nicolás Maduro. Maduro já virou rotina. Quando aparece, basta um assessor dizer que o Brasil respeita a autodeterminação dos povos, o outro fala em diplomacia, um terceiro muda de assunto e a máquina segue funcionando. O problema atende por outro nome, Hugo Carvajal. Todo regime produz seus fantasmas. A União Soviética teve desertores da KGB, a Alemanha Oriental teve os oficiais da Stasi, a máfia sempre produziu Pentiti e o chavismo fabricou Hugo Carvajal. Durante anos, foi um homem que sabia onde estavam enterrados os cadáveres políticos. Não literalmente, embora tratando-se da Venezuela, nunca se possa afirmar isso com absoluta tranquilidade. Ele dirigiu a inteligência militar, ele era o chefe da inteligência na Venezuela. Frequentava as salas onde as decisões realmente eram tomadas, aquelas que não entram jornalistas, diplomatas, nem professores universitários convidados para seminários sobre democracia participativa. Agora ele está preso nos Estados Unidos e descobriu aquilo que todos os delatores descobrem cedo ou tarde. A informação vale mais do que dinheiro. Nos presídios americanos existe uma moeda mais valiosa que dólares. Ela se chama cooperação. Quanto mais útil você for para os promotores, menores podem se tornar as décadas que passará vendo o sol nascer por trás das grades. É um incentivo poderoso para a memória. Subitamente, os homens que passaram 20 anos sem lembrar de nada começam a recordar reuniões, contas bancárias, codinomes, telefones, passaportes, empresas de fachada e conversas que julgavam esquecidas. A memória é um músculo extraordinário quando a alternativa é morrer na prisão. É aqui que Brasília deveria começar a prestar atenção. Não porque existe hoje alguma nova acusação contra Lula. Não existe, tá, gente? Não porque Carvajal tenha apresentado documentos inéditos. Também não apresentou. Mas porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que ainda está guardado na cabeça do antigo chefe da inteligência chavista. E política vive muito mais de expectativas do que fatos consumados. A esquerda brasileira tentou vender a ideia de que o assunto morreu em 2021. Não morreu, apenas entrou numa gaveta. Naquele ano, Carvajal afirmou à justiça espanhola que o governo venezuelano financiava movimentos políticos de esquerda em diversos países e incluiu Lula entre os nomes mencionados. O Carvajal disse isso em 2021. A investigação relacionada ao partido Podemos acabou arquivada sem que essas alegações fossem publicamente corroboradas. Isso lá na Espanha, tá? E desde então, Carvajal não voltou a repetir a acusação contra o presidente brasileiro em documentos públicos, apenas aqueles lá à época.
general delator, que já denunciou Lula, pode negociar com Trump. E é isso que você precisa entender. Perdão, não foi a 47, foi a revista Fórum. Foi a própria revista Fórum, publicação dedicada há anos à defesa do Lula, que resolveu tirar Hugo Carvajal do esquecimento e publicar que o ex-general deveria negociar com Trump e lembrar que ele já havia citado o presidente brasileiro. É um caso raro de fogo amigo. Resumo da história. A própria revista Fórum, revista de esquerda, está dizendo: o Lula certamente deve estar perdendo o sono, porque ele deve estar com o que na mão. Sim. O Carvajal, a qualquer momento, pode descobrir que vai ser muito melhor para ele dizer: ô Trump, você está tendo problema com o Lula? Quando é que Eu foi tenho publicada essa algo a matéria? dizer. Semana passada. Interessante isso, porque essa semana vai voltar essa discussão com relação à Venezuela. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que o presidente Trump hoje pela manhã colocou a bandeira americana em cima de todo o país, do país da Venezuela, e colocou o 51º, que dá a entender que seria um outro estado americano. Ele só colocou isso. Essa semana começam, né, as renegociações com relação à redemocratização da Venezuela. Imagino que a González, como é o nome dela mesmo? A que está no poder no momento, esqueci o primeiro nome dela. Deve estar lá, né, também um pouquinho, está contribuindo, porque ela também é pombo sujo, Sim. tá, gente? Fica bem claro, mas ela está contribuindo, já sabendo que vai conseguir, sim, um exílio, uma redução de pena. Só uma coisinha rápida, só para te ajudar aí. Uhum. Lembrando que ela é pombo sujo e é o marido dela quem estava negociando toda a criação da Smartmatic lá na Venezuela, quando eles estavam combinando com o Hugo Chávez como fazer a fraude nas urnas. As caixinhas mágicas, perfeito isso daí. Ainda mais quando nós estamos aí numa semana interessante, né, com o TSE. Mas voltando ao assunto, essas negociações, ela tem total interesse de contribuir o máximo possível para que vá se exilar, né, que sabe, no Brasil, com o Lula, né? O Lula aí vai abrir as portas se deixar. Mas esse assunto está sendo requintado, e temos que lembrar também que tem a Marina Corina, que foi eleita em 2023 e está ali sentada querendo saber o que é que vai acontecer da vida dela, né? E aí, vai ter outra eleição. Eu fui eleita democraticamente, na democracia perfeita pujante da Venezuela sob o Maduro. Então, esse assunto, ele volta a falar. E aí, galera, como diz o Alan, oi, presta atenção aqui. É aí que fica interessante pra gente. E não é interessante porque é bom. É interessante porque vai se desvendar cada vez mais a sujeira em que o Luiz Inácio Lula da Silva está enterrado quando se trata de América do Sul e narco-estado. E tem um detalhe, né, Roveran e Bernardo, né? Os principais delatores do regime venezuelano, que não é só apenas o Hugo Carvajal, eu fiz uma listinha aqui, né, bem legal para o pessoal poder acompanhar. Pode botar na tela aí, Renatão, por favor. Bota a tela inteira, que fica mais fácil. Né? Alejandro Andrade, ex-guarda-costas de Hugo Chávez, que virou chefe do Tesouro Nacional venezuelano. Ele já fez delação premiada nos Estados Unidos após confessar ter recebido $1 bilhão em propinas decorrentes de um esquema de câmbio ilegal. Liam C. Salazar, ex-chefe de segurança de Hugo Chávez e também de Diosdado Cabello, desertou para os Estados Unidos em 2015 e entrou no programa de proteção a testemunhas, delatando conexões do alto escalão do regime com o narcotráfico. O Cliver Alcalá, ex-general do exército venezuelano e comandante de divisão blindada, entregou-se às autoridades americanas e foi condenado após admitir laços de cooperação com as Farc para o envio de drogas. E o Eladio Ramon Aponte, o nome tem Aponte mesmo, tá? Ex-presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que é como se fosse o STF de lá, desertou em 2012 e passou a colaborar com a agência antidrogas americanas, detalhando o profundo envolvimento de cúpulas militares e políticas com o tráfico de entorpecentes. Então não é uma novidade o desespero do Lula e da esquerda brasileira com relação a Hugo Carvajal. Inclusive, as próprias mídias americanas estão comentando sobre isso. Então, a revista Fórum, ao falar sobre isso, e que passou despercebido pela CNN, pelo Globo, pela Metrópolis, todo mundo, ninguém falou nada. Silêncio, fala nada não. Estamos em ano eleitoral. Né? Ninguém falou disso aqui. Comentei aí no chat.
se vocês viram, pelo menos essa matéria da revista Fórum. Vê se tem Eu aí. não vi. Eu Confesso que eu não vou tinha visto. esperar aqui o comentário do pessoal, porque não teve esse comentário, Bernardo. E aí a gente sabe, não é o primeiro a ameaçar o Lula, trazendo tudo à tona. Você imagina o que esse cara pode falar da relação do Lula com as Farc, da relação do Lula com o narcotráfico, da relação do Lula com o Hugo Chávez, da relação do Lula com o Maduro, da relação do Lula com o Foro de São Paulo e tudo que o Trump está fazendo na América Latina. Eu não consigo não ficar animado, Bernardo. Meu Deus do céu. Pois é, mas o que mais me espanta, Alan, é o seguinte, é ainda achar que não existe nada. Cara, o Diosdado Cabello, ele foi um dos principais delatores, né, para que viesse à tona a questão do Cartel de Los Soles. Já linkando o Maduro, linkando o Foro de São Paulo, linkando toda essa esquerda ligada ao Foro, Farc, o partido das próprias Farc, e eu de verdade, eu estaria muito preocupado se eu fosse o atual coordenador do regime aí, porque é inevitável. Vamos lá, o Carvajal falando qualquer tipo de coisa e linkando antes da campanha, acabou. A grande verdade é essa, acabou. E o que eu acho também assim, estranho é o seguinte, existe algum tipo de dúvida que o link dessas grandes organizações narcoterroristas e o regime, existe alguma dúvida de que isso tudo está entranhado? Vamos lembrar aqui nas últimas eleições, na eleição de 2022, se eu não me engano, quando o regime ascendeu, onde foram feitas as comemorações mais efusivas? Foram feitas dentro da cadeia, né? O pessoal comemorando, batendo cela, gritando, em absoluto. Outra coisa muito importante da gente linkar. Existe alguma dúvida da conexão do Foro de São Paulo com o tráfico de drogas internacional? Eu queria deixar essa pergunta em aberto aqui para o pessoal do chat. Ainda existe alguma dúvida sobre isso? Ou a gente vai sofrer uma tentativa de mascarar isso aí, como tem sido feito na mídia? A mídia se faz demente e não publica nada, não comenta nada sobre o assunto e para tentar passar a brancas nuvens. Então, Alan, de verdade, se eu fosse o atual coordenador do regime, eu estaria bem preocupado com essa possibilidade de delação. E como você falou, para isso está sendo publicado pela revista Fórum, que é uma revista naturalmente esquerdista e que passa pano diuturnamente para o regime, é um sinal muito bom para a direita. Então, Roveran, chamar você aqui para comentar, adicionar a respeito do Evo Morales estar na mira do governo boliviano nessa celeuma aí, né? Só piora. A América Melhorar Latina não nunca melhora. esteve tão maravilhosa. Tá mudo, Roveran. Roveran? Tá mudo. Pronto. Agora, Obrigado pela agora sim. generosidade. Né? Vocês lembram das denúncias que a gente fez na época do Terça Livre e que geraram um resultado que eu sempre vou lembrar disso com muito carinho, que eu tive até que mudar de casa, tá? Por causa disso. Eu tive que mudar de casa. Mas o ponto interessante que confirma precisamente o que o Alan está falando é que o Lula, há pouco tempo, disse, né? Isso está gravado, tá? Ele falou que o que era necessário para você plantar uma história era primeiro criar uma narrativa. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? O pessoal do chat lembra disso? Quem lembra, coloca que lembra. Agora, eu vou pedir para o nosso Renato Bezerra Carvajal colocar na tela o vídeo do Lula, que eu coloquei aqui, que eu gravei, só para vocês verem. Isso é de agora, tá? De agora. Só taca ali play, Renato. Não se conversava, João. Você que é muito novo. A esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, porque eu tinha ido para o segundo turno com o Collor. Volta, como é que é o negócio? Olha que delícia, papai. Novo. A esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90... Que beleza! Agora, vamos lá. O Lula está admitindo que criou o Foro de São Paulo, né? Para que finalidade o Lula criou o Foro de São Paulo? Né? Porque é inevitável. A ideia até aqui era negar. Nega. Não existe. Teoria da conspiração, terraplanismo, Foro de São Paulo não pode ser mencionado, tá?
Foro de São Paulo, quando provou sua existência, fala, bom, é um grupo de debates da esquerda latina para construir um futuro melhor contra o fascismo. Esse tipo de coisa, tá? Quando o sujeito é de esquerda, você pega 3... Não, pode deixar a tela que eu vou tacar-lhe um play mais um pedacinho aqui, o Renatão. Nosso Renato Carvajal está aqui junto com nós. Olha, o sujeito faz o seguinte, eu até perdi a linha do raciocínio, mas eu vou recuperar aqui. O que acontece? Eles agora precisam dizer que o Foro de São Paulo existe sim, que tinha toda aquela galera, só que é o seguinte, o Foro de São Paulo foi feito para a defesa da democracia, tá? Então, por quê? Porque o Hugo Carvajal vai falar a verdade sobre o Foro de São Paulo, o Alan está absolutamente correto, e sem isso, o Lula não faria esse discurso em hipótese alguma. Olha o que o Lula falou, para qual finalidade serve o Foro de São Paulo. A esquerda não se conversava, João, você que é muito novo. A esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, é porque eu tinha ido para o segundo turno com o Collor, e eu achei que a gente poderia educar a esquerda na América Latina através das eleições. Chamei toda a esquerda da América Latina para o Hotel Danúbio, em São Paulo, em junho de 1990, para tentar dizer para toda a esquerda que a melhor via para a gente chegar ao poder não era da luta armada, era da organização do povo e da eleição direta, e a gente participar do processo eleitoral. Bom, até aqui é o suficiente, tá? Depois ele vai falar outras besteiras. Mas agora, vamos ser francos. O que ele está fazendo? Nesse momento ele está fazendo precisamente o que o Alan falou. Ele está morrendo de medo. Ele sabe que o Carvajal e seus biquinhos amestrados abrirão o bico, sim, tá? Porque, desculpa, não vale, eles não vão sacrificar a vida para defender Lula, para defender o Sr. Spencer da Nicarágua. Ele não vai defender, ninguém vai perder a vida para defender o Maduro, para defender traficantes, sobretudo, né? E isso também, esta fala do Lula sobre o Foro de São Paulo, não só denota, não só na razão prática, a matéria do 247, não, né, do Diário do Centro do Mundo. Quem diria que um dia diria, parabéns, Diário do Centro do Mundo. Olha a que ponto chegamos, né? Eu achava que eu só ia ouvir o cobrador e o motorista dizendo isso, a que ponto chegamos. E agora a gente tem que dizer aqui, né? Olha só, o Diário do Centro do Mundo, talvez pela questão envolvendo talvez porque largaram eles na fogueira, né? No caso do Banco Master, né? Pode ser isso, pode não ser, não sei. Só aí pode ser. Tem alguém no chat que disse o Lula cantou, cantou. O que ele está fazendo? Ele está preparando o terreno para o que vem pela frente, porque ele sabe que agora é hora de ou ele cria uma narrativa, ou ele vai receber uma visita da Força Delta. Eu imagino isso, na minha visão, seja isso. Obrigado a Jamile mais uma vez por lembrar uma época tão boa, quando a gente fez denúncias e foi reconhecido na mídia estrangeira. E esse lance do vídeo da Bolívia, né? Eu não sei se a gente tem rápido esse vídeo, Renato, mas é interessante porque o deputado da Bolívia, que pegou a matéria do Roveran, imprimiu, botou na revista muito importante em Brasil, Terça Livre, e ele mostrou, hace uma cronologia, eu lembro das palavras porque ele fala exatamente isso, ele fala da cronologia que o Roveran fez e acabou resultando no fim dessa maluquice toda esquerdista lá na Bolívia. O Roveran conseguiu então dar o start que todos os jornalistas na Bolívia não estavam podendo fazer. E por isso que é importante forças externas para falar a verdade. Às vezes, o próprio país está amarrado, né? Não tem amarras e você não tem como falar. Todos os jornalistas da Bolívia corriam risco. Todos. Os policiais corriam risco. Todo mundo corria risco. Os generais corriam risco. Então eles não tinham como falar a verdade e por isso que ninguém ficava sabendo. Mas, graças a Deus, eu estava com o Roveran nessa época, e o Roveran fez, então, essa série de matérias. Eu nunca sei se era narcovieta ou narcovianeta. Eu não lembro como é que era o termo que eles utilizavam. Narcovieta.
Narcovieta, né? Eles falaram narcovieta, que eram aviões utilizados pelo narcotráfico. E Ramon Quintana, né? Eu tô buscando tudo de Juan memória. Ramon Quintana. Hã? Juan Ramon Quintana. Juan Ramon Quintana. Era ele que estava ali utilizando isso tudo dessa estrutura toda. Ele era como se fosse o Casa Civil do Morales. Isso. Então era isso. Então foi o Roverán que conseguiu fazer com que a derrocada na Bolívia fosse uma realidade para o povo boliviano.